Bem-vindos ao Vozes da Ibis, o espaço onde as palavras ganham voz. Dizem que existem relíquias que não deveriam estar neste mundo. Objetos tão antigos e nefastos, que carregam em si o peso de outros universos, e a fome por nossas almas. Escondido entre os corredores de um museu sobrenatural, repousa um artefato que nem mesmo Ed e Lorraine Warren ousaram deixar à mostra. Seu nome? O Olho do Skeptoid. Quem o encara, morre. Ou pior, enlouquece. Hoje, no Vozes da Ibis, você conhecerá a história do homem que foi longe demais. Que pagou o preço para enxergar o impossível. E trouxe consigo uma maldição que jamais deveria ter cruzado os portões do tempo e do espaço. Prepare-se para atravessar portais proibidos, florestas famintas e castelos que sussurram insanidades. Você está prestes a encarar O Olho do Skeptoid, conto de Ney Alencar. Curta, comente e compartilhe. Com sua ajuda, as vozes da literatura nacional ganham fôlego, alcance e a eternidade que toda boa história merece. O Olho do Skeptoid. Ney Alencar. O Olho do Observador. Mata quem o vê. Velho ditado de Guai. O segredo está no olho do Skeptoid. Bem naquele canto escuro, entre a pata seca do lobisomem e uma caixa com uma boneca amaldiçoada. Ficou esquecido lá durante 2 dezenas de anos, naquele museu sobrenatural que está preso dentro das paredes do porão daquela casa em Monroe, na Nova Inglaterra. Agora que Ed e Lorraine se foram, tenho medo de que o descubram e o soltem pelo mundo. Dizem que um novo museu está para ser inaugurado na cidade e que vai mostrar todas as coisas que estavam guardadas por eles ao longo dos anos, e isso por vezes me amedronta, porque o olho está lá também. Eu mesmo nunca o vi, porém sei que era uma relíquia nefasta com um passado tão sinistro que até mesmo eles estavam recalcitrantes em deixá-lo à vista. Diziam que era uma coisa tão terrível, assombrosa e mesmerizante que não ficará muito tempo naquele canto escuro, mas tivera que ser colocada dentro de um cofre de metal cheio de feitiços e sortilégios arcanos impressos em sua superfície cinzenta e guardada dentro de um outro cofre, de aço, na parede logo atrás do caixão do esqueleto do vampiro, ao lado do esquife da múmia egípcia. Diziam, em cochichos moucos, que viera de algum lugar esquisito dentro dos interstícios das coisas que eram, e das coisas que não eram, dos abismos entre o tempo e o espaço e além daquela escuridão melindrosa, que era capaz de olhar dentro da alma de um homem e devorá-la sorrindo, ansiando por mais deste manjar tão raro e delicado. Falavam também que viera de algum lugar perdido naquelas terras que já não conhecemos mais, que antes estava na prateleira da sala de estar de uma casinha de tijolos vermelhos com uma cerca branca e pedras coloridas como se fossem pequenas figuras de pessoas no jardim, mas nisso não acredito não. Foi dito até que quem o encontrou, e o trouxe, fosse de onde fosse, foi um velho caçador de tesouros chamado Antônio Sem Coração, uma lenda entre aqueles que procuram tais artefatos, mas que quando entregou a coisa nas mãos do velho Warren estava pálido e tremendo, com os olhos esgazeados e mancava de uma perna. Sentou-se em uma cadeira na cozinha e entre uma xícara de chá e outra contou esta história fantástica que me foi contada e que agora lhes conto. Ouvi falar do olho quando caçavam Galofart nas terras baixas da Vasterlândia. Não é um lugar bonito, não é não. Existem coisas horrendas por lá que poderiam te engolir vivo e você nem notar. Você nunca ouviu falar de um Galofart? Nem do olho do Skeptoid? Bem, se você tivesse ouvido isso me surpreenderia muito, porque não se fala dessas coisas nas terras que conhecemos, nem mesmo naquelas que já não conhecemos mais. São um tabu sinistro. Ah, eu ouvi quando andava por aquele caminho de terra batida que margeia aquela charneca fabulosa, cujo nome não revelarei aqui, e quando passei na frente daquela casinha de tijolos vermelhos e conversei ao crepúsculo com a dona dela. Não, você não vai querer saber quem ela é, ninguém se mete nos negócios dela impunemente, eu mesmo soube de meia dúzia de histórias sobre ela que lhe enregelariam o sangue se as ouvisse. Não, não posso repeti-las. Ela me contou, naquela voz que nunca conseguirei esquecer, coisas blasfemas e profanas de uma malignidade ímpia sobre lugares entre as estrelas mais distantes na borda deste universo, onde habitam coisas saídas dos pesadelos, de outras coisas que jamais deveriam existir neste universo. Entre outras coisas ela me sussurrou sobre o olho do observador da escuridão, chamado Skeptoid,
e sobre como ele podia ver tudo o que se desejasse em qualquer lugar deste universo ou de outro universo, ou mesmo daqueles lugares terríveis que existem perdidos entre os universos. Claro que me disse como encontrá-lo, por um preço, sim. Não vou discutir quanto custou saber isso. Basta dizer que paguei o preço. O lugar onde estava perdido o olho não é conhecido fora daqueles abismos gigantes ou daqueles mundos de escuridão perpétua que se escondem no fundo absconso dos buracos negros colossais que cantam pelo espaço. Saí daquela casinha e busquei os ermos dos topos daquelas montanhas colossais que margeiam o mundo dos homens e atravessei os cumes nevados em busca dos elusivos grifos, que faziam seus ninhos com fios de ouro. Atraí um deles com um naco daquela carne profana que não é de nenhum animal conhecido, ele veio faminto. Coloquei o bridão de prata e o cavalguei lá no topo daquelas montanhas. Ele corcoviou e resfolegou, mas não pode escapar de meu bridão. Voei com ele por cima das muralhas do mundo. A atmosfera era fria e cheirava a amônia. Os ventos lascivos que vinham de além da escuridão traziam sussurros sinistros de vozes múltiplas que cantavam canções blasfemas sobre profanidades que se alimentavam das mentes daqueles que se aproximavam demais de suas moradas ignominiosas. Foi então que cheguei nas bordas daquela floresta faminta que era como o lobo nefasto que tudo devorava e apenas o vento invisível e sem corpo ousava redemoinhar por entre seus troncos ávidos. Não entrei por seus caminhos emaranhados, não era louco ainda, mas procurei por aquelas torres de marfim que sobressaiam pelas copas das árvores escuras. Elas estavam lá, sobressaindo pelo topo de uma colina nua com grama verde ao redor das muralhas daquele castelo cujo nome não é mencionado em nenhum manuscrito feito por mãos humanas e foi na frente de seus portões de obsidiana tachonados com rubis que pousei insensatamente. Meu corcel quimérico, incomodado pela fantasmagoria que retinia ao nosso redor, tão logo desmontei, pulou para o céu arroxeado pelo crepúsculo daquele mundo perdido e sumiu. Não perdi tempo. Empurrei com todas as minhas forças e consegui abrir uma fresta naquelas portas titânicas. Elas nunca ficam trancadas pois não existe ser vivo que em sã consciência queira perder sua alma por aqueles corredores vagos. Entrei e sustive o fôlego, pois o maravilhamento e o assombro desceram como um arrepio horroroso por minha espinha. Não era uma casa de homens. Era um palácio de loucura, construído pela obscenidade. Ali dentro errei por um tempo que não posso contar. Vi coisas sobre as quais jamais falarei e ouvi sussurros e sons tão arrepiantes que sua mera lembrança pode causar a loucura e morte. Mas fui bem-sucedido em minha busca. Encontrei afinal o olho do esqueptoide depositado sobre uma almofada feita de pelos negros que não eram de animais e quando levei minha mão para pegá-lo ele me olhou daquela forma hedionda que quase consumiu o que restava de minha sanidade. O que ele me mostrou não posso dizer, não ouso. Procurava-o para que pudesse me mostrar uma última vez o rosto de minha amada, que morrera há muito tempo. Ele o fez. E mostrou também onde ela estava e o que fazia naquele lugar demoníaco e chorei. Pois como pode alguém suportar ver a pessoa amada em tal lugar e ainda viver? Não pude suportar mais aquela visão infernal. Fechei meus dedos sobre ele com asco e o guardei em meu embornal, movido talvez por um impulso tão aziago e tão mesquinho que não sei dizer. Fugi daquele lugar blasfemo como se todos os demônios do outro lado estivessem em meus calcanhares, e talvez estivessem, pois aquilo que acabará de fazer era um crime contra a própria humanidade. Isso eu sabia bem. Existem coisas perdidas por aí que jamais devem ver a luz deste nosso sol e eu trouxera uma delas daquele lugar sinistro para o mundo dos homens. Não existe perdão para o que fiz. Agora estou aqui para lhes entregar a coisa, para que possam guardá-lo, como eu deveria ter feito, mas não pude. Talvez assim longe dele eu possa ter paz afinal. Foi isso que o velho caçador Antônio Sem Coração contou naquela noite chuvosa e fria em que bateu na porta daquele museu sobrenatural e lhes entregou a coisa horrenda que agora está guardada lá. Depois ele saiu pela chuva e não foi mais visto, mas dizem que aquela coisa, o olho do esqueptoide, ainda continua guardada lá e que às vezes o velho casal que o guardava ouvia quando aquilo murmurava sozinho na escuridão dentro da caixa de metal e se contorcia tentando sair e se arrepiavam porque sabiam o que estava atrás dele, o que o procurava e sonhava com ele dentro daquela escuridão morna que fica reverberando além desse universo. Por tudo isso eu tenho medo. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, contos e mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.